bora sair do perrengue porque dinheiro na mão é solução. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Perrengue, que tem por objetivo tirar você do perrengue financeiro. Na verdade, nós queremos que você nem entre no perrengue financeiro, certo, Patrícia? Exatamente. E hoje vamos começar a falar sobre planejamento financeiro, mas antes vou pedir ao nosso querido aqui, diretor, que coloque na tela algumas notícias, né, que a gente quer trazer para vocês, já começarem a entender por que a gente trouxe esse assunto aqui. Então vamos lá. Segundo o site da Agência Brasil, o percentual de famílias com dívidas a vencer atinge recorde de 78% em julho de 2022. O total de famílias com dívidas ou contas em atraso ficou em 29% em julho. Os principais tipos de dívidas levantados são cartão de crédito, cheque especial, cheque pré-datado, crédito consignado, crédito pessoal, carnê, financiamento de carro e financiamento de casa. Então, por esse e outros motivos, a gente está trazendo esse assunto hoje. Vamos falar sobre planejamento financeiro, como você estruturar seu planejamento financeiro, qual é o passo que você tem que dar. Mas antes o Érico vai trazer mais algumas informações importantes. É justamente a importância do planejamento financeiro. Vou pedir também para botar no telão aí, nosso diretor, né? Então, ó, nós temos aí no telão a notícia oficial de julho de 2021, né, o percentual de endividados, 71,4% da população, contas em atraso, 25,6%, e sem condições de pagar, inadimplente, não tem condição, 10,9%. E aí, nós vemos agora para julho de 2022, esse percentual de endividados subiu para 78%, contas em atraso também subiu, foi para 29%, e sem condições de pagar, manteve-se ali quase o mesmo valor de 10,7%. Isso é muito sério, isso é um problema social, a gente precisa realmente falar desse assunto e o planejamento financeiro está aqui para poder nos ajudar a mudar essa realidade. Uma recomendação importante que a gente quer deixar aqui, se você estiver assistindo esse episódio, mas ainda não assistiu o episódio do Raio X, né? Eles são episódios independentes, mas que se completam, né? Então, se você ainda não assistiu, volta, assiste o episódio do Raio X das Finanças. A gente vai deixar o QR Code aqui embaixo na tela para você assistir esse episódio, fazer atividade que vai te dar um impulso, diríamos assim, para esse episódio do planejamento. É muito importante porque o raio-x ele vai te ajudar a entender a importância do planejamento financeiro e como trabalhar com o planejamento financeiro. O planejamento financeiro ele é uma ferramenta, né? Ele vai ajudar a organizar as suas receitas, as suas despesas, mas como toda ferramenta, ele não faz nada sozinho. Imagina que uma enxada, ela não vai cavar a terra sozinha, uma vassoura não vai varrer o chão sozinha, ela precisa da nossa ação. Então, como toda ferramenta, a gente precisa parar e analisar essa ferramenta e trabalhar com essa ferramenta. É uma ferramenta que pode ser muito útil se bem trabalhada. Por isso, assistir o episódio, ouvir o episódio do Raio-X torna-se tão importante, porque aí a gente vai dar à ferramenta condições de nos ajudar a ter mais informações para tomada de decisão, para a gente poder mudar o nosso percurso. Mas aí vocês devem estar se perguntando, então esse planejamento, essa ferramenta que vocês estão falando vai salvar as finanças e pronto, eu vou fazer e... Não, é o que o Érico falou, né? É uma ferramenta e no final, né, ele vai se tornar um mapa para você, sabe? É aquele direcionamento, porque se as coisas estiverem dando certo, seguindo aí o seu planejamento, tudo conforme você tem imaginado, tem sonhado, tem pensado... Ok, ótimo, o planejamento vai só te conduzir. Mas e se as coisas derem errado no meio do caminho e vai dar errado, né, Érico?
Então, errado sempre dá. Sempre tem aquela situação que você não estava prevendo, que acontece, o imprevisto, né? O imprevisto ele acontece, o errado acontece. Então, a ferramenta ela vai te ajudar a lidar melhor com essa situação. A ferramenta não vai pagar suas dívidas, né? Se você colocar lá, todo no seu planejamento financeiro, tudo que você deve e sentar e falar, bom, agora eu organizei minha vida, botei todas as minhas dívidas listadas, pronto, posso descansar, ficar tranquilo. Não, você simplesmente organizou suas dívidas, você agora está conhecendo as suas dívidas, você tem consciência daquilo que você deve, para quem você deve, o quanto você deve. Agora, pagar suas dívidas, a ferramenta não vai fazer isso. Quem vai fazer isso? Você que vai fazer. Só que agora com uma consciência melhor, sabendo qual dívida pagar primeiro, né? Como quitar de uma maneira mais rápida tal dívida, porque a ferramenta está te possibilitando enxergar melhor essa situação. Exatamente. O planejamento não faz mágica, mas ele te dá um direcionamento, principalmente nos momentos de imprevisto. Aconteceu alguma coisa que está saindo fora, calma aí, sem desespero, eu vou lá consultar o meu planejamento e vou olhar, ok, o que vai mudar com essa emergência? Né? Qual item aqui que eu vou precisar mexer? Aonde eu preciso reduzir? Aonde eu preciso... Enfim, né? Ele vai direcionar. Por isso que a gente chama o planejamento de mapa, porque é como se fosse mesmo. Quando você está perdido, hoje usa o GPS, né? Exatamente. Mas antigamente havia aquela folha desse tamanho assim, você saber para onde você está indo. Mas hoje você liga lá o GPS, quer ir para tal lugar. O planejamento é a mesma coisa. Estou seguindo aqui o rumo, opa, saiu fora, gastamos mais do que a gente devia, aconteceu uma emergência, uma situação de saúde. Peraí, planejamento? O que você me diz? Aonde eu consigo mexer? Ah, peraí, tem esse valor aqui, ó, que a gente gasta todo mês com, não sei, com determinado coisa lá que nem é tão urgente assim. Vamos esse mês ficar sem usar isso aqui para poder arcar com essa despesa da emergência? Então é isso. Né? O planejamento ele vai ser seu amigo. Ele não vai pagar suas contas, não faz mágica, mas é seu amigo e precisa ser usado. Tem que ser usado e ele é seu amigo na mudança do seu comportamento. É isso que a Patrícia está falando. Então não adianta também a gente colocar tudo no planejamento e não mudar o nosso comportamento com relação ao gasto do nosso dinheiro. Então a ferramenta vai apontar, a ferramenta é um mapa, ela vai te ajudar a identificar, mas é necessário a mudança de comportamento em relação aos gastos da sua família ou o seu próprio. Exatamente. Isso vai ajudar vocês também a mudarem os hábitos. Né? Às vezes vocês estão tendo hábitos de desperdício, né? Estão tendo hábitos de gastar sem controle. O planejamento, ele não vai... Tem gente que tem medo de fazer planejamento, porque acha que vai engessar a vida. Não vai poder mais gastar. Pronto, lá vem esses dois falando de planejamento, de planilha, de não sei o quê. Eu tô fora, né? Porque não vou poder gastar mais, comprar minha cervejinha. Não vou mais poder fazer meu lazer no final de semana. Não é isso. Pelo contrário, a gente até quer que você tenha seu lazer, né? Faz parte. O dinheiro é para isso, é para te gerar qualidade de vida, é para te gerar esse tipo de coisa, mas... Calma, antes de sair assim, julgando, falando... Já negando, né? Não nega não. Escuta que vai dar certo. E até para ajudar nisso, a gente trouxe umas armadilhas que vão te prejudicar na hora de você sentar para fazer seu planejamento, porque isso não é fácil. Não vamos aqui vender para vocês uma ideia de que fazer planejamento é algo maravilhoso, prazeroso. Nossa, que delícia. Sabadão, tô planejando sentar umas 4 horas para fazer meu planejamento financeiro. Tô aqui, só esperando chegar. Não é isso. Dá trabalho, dá dor de cabeça. Tem que sentar com a família, tem que conversar. Gera umas DR de vez em quando. Gera uns atritos de vez em quando, né? Mas é algo muito necessário. Então, para isso, a gente trouxe umas armadilhas que é para vocês já ficarem espertos, né? Para quando acontecer, opa, o perrengue me falou que isso ia acontecer, já estou ciente, já sei como me livrar dessa armadilha. E a primeira armadilha é achar que o planejamento vai resolver todos os seus desafios financeiros. Já falamos sobre isso, não vai resolver. Qual a armadilha número 2, Érico? É justamente achar que o planejamento financeiro vai quitar suas dívidas. Já falamos sobre isso também. O planejamento financeiro não vai quitar suas dívidas, ele vai te indicar
aonde está a sua dívida, o valor da sua dívida, se ela está dividida, se ela é uma dívida única, a quem você está devendo, o montante desse saldo devedor. Então, ela vai te dar um mapa, como a gente está falando aqui, planejamento financeiro é um mapa, ele vai te dar um mapa das suas dívidas e aí você vai poder tomar a decisão de como iniciar a quitação dessas dívidas, né? Como começar a pagar. De repente, você, de acordo com o seu planejamento financeiro, você identifica que é melhor pagar da mais barata para mais cara ou vice-versa. Então, planejamento financeiro, ele não quita suas dívidas, ok? E a armadilha número 3, planilha não tem emoções. O que isso significa? Quando a gente coloca tudo lá na planilha, fica lindo, né? Quanto que eu ganho, quanto que as minhas despesas fixas, as minhas despesas variáveis, faço a leitura do planejamento, é lindo aquilo ali. Nossa, olha lá, a planilha está me dizendo que os números não mentem, a planilha está me dizendo que, nossa, vai sobrar dinheiro todo mês, ó, vai sobrar. Só que ali não tem emoções, né? Não tem aquele mês que você fez uma compra sem pensar, né? Não aquele mês que você, eu mereço? Não. Eu mereço. Lá não tem o eu mereço. Não sei se eu vou estar vivo amanhã, né? Não sei se eu vou estar vivo amanhã. Não sei se eu vou estar vivo amanhã. Então, assim, a planilha, ela é sem emoções, é números. O que você lançou ali, ela vai te dar o resultado do que você lançou, tá? Então, não fique achando que é aquele mês que você deu uma escorregada, que a planilha vai considerar isso, que não vai. E a quarta armadilha é justamente as atualizações, né? Você foi lá, sentou, né, fez todo o seu planejamento financeiro, conversou com todo mundo, a família toda reunida e discutiram tudo, colocaram tudo bonitinho, tá tudo lindo e perfeito e você não atualiza aqueles valores, porque no mês seguinte, né, aqueles gastos variáveis que nós falamos lá no episódio do Raio-X, não assistiu? Vai lá no Spotify, vai lá no YouTube e assiste esse episódio, é muito importante. Tem os gastos variáveis, os supérfluos, aqueles gastos que você não tinha planejado. Então, você precisa atualizar o seu planejamento financeiro, precisa adequar ele à nova realidade daquele período. A última armadilha é você não considerar todas as despesas. Sabe aquela coisa que fica assim, não, esse aqui na nota não. Esse aqui não, coloca não, esse aqui. Não adianta. Você vai estar maquiando, exatamente. E além de não anotar todas as despesas, a outra armadilha é você não definir teto. Então, assim, poxa, eu quero ter o meu lazer, ótimo, não tem problema nenhum você ter seu lazer, desde que você defina um teto para o seu lazer. Dentro do seu padrão de vida, dentro da sua condição atual, você tem condições de assumir qual valor para o seu lazer, né? Qual é o teto de gasto com gasolina mensal? Qual é o teto de gasto com alimentação mensal? É importante você colocar teto para esses gastos para que você tenha um controle melhor. Se você não coloca isso, né, o céu é o limite. Como é que você vai saber? Como é que você vai definir e construir o seu planejamento? Tá? Então, muito importante que você defina o teto e coloque tudo. Tá? Já vi situações em alguns atendimentos que a pessoa não colocava lá salão. Ela fala, mas vocês não cortam o cabelo nunca? Né? Tem que colocar, né? Não preciso disso. Entende? Tem que colocar tudo, né? Se o cara vai ali, corta o cabelo todo mês, coloca. Se a mulher faz a unha todo mês, coloca. Gente, tem que colocar tudo. É claro que lá no final pode ser que dê um número muito negativo, você fala, opa, peraí. Mas volta e refaz, mas tem que colocar tudo. Você volta e fala, peraí, não é do jeito que eu estava pensando. Essa nota tá muito cara. Mas nesse momento você tem que colocar tudo. E depois você vai reavaliando, beleza? Sim. E aí, para não ficar assim só preso nas armadilhas, a gente quer fazer das dicas também, As dicas, porque senão eu falei, nossa, gente, só tem armadilha esse negócio, então eu não vou nem fazer, só tem armadilha, eu não quero nem começar a fazer isso para não cair nas armadilhas. Calma, respira, que tem as dicas também, e as dicas vão te ajudar. A armadilha é para a gente evitar, as dicas é para ajudar. E a dica número 1, vá no episódio do Raio-X. Mas por que vocês estão falando tanto desse episódio? Porque ele é a base, né? É ele que vai dar a estrutura, ele que vai dar a base para a construção desse planejamento que a gente está falando. Tá bom? Então, volta lá e assista. E faça atividade. Por favor. A segunda dica, escolha a melhor ferramenta que vai te ajudar a fazer o planejamento financeiro.
Tem inúmeras ferramentas no mercado, você vai encontrar de tudo, né? Desde aplicativo para o seu celular, desde planilha eletrônica no computador, você vai encontrar aí cadernos já prontos para você fazer o seu planejamento financeiro. Então, assim, escolha aquele que você vai se sentir mais confortável em fazer, porque isso ajuda bastante, tá? Você ter acesso à ferramenta e se sentir bem em trabalhar com ela, já ajuda bastante a fazer o trabalho. E aí a gente trouxe alguns exemplos aqui, né? Vamos pedir para colocar na tela. Nosso diretor botar na tela. Opa! Ó, temos o primeiro aqui. Então, quando a gente fala de planejamento, muitas pessoas pensam logo na planilha. Ela é uma ferramenta incrível, porque aqui nesse modelo que a gente trouxe para vocês, inclusive se vocês quiserem um modelo, é só pedir para a gente lá no Perrengue que a gente manda, tá? Entra lá no @perrengue.financas, né? Segue a gente lá, manda um direct que a gente envia a planilha para vocês. Qual é a vantagem da planilha? É que, tá vendo aqui, ó, você consegue fazer seu planejamento do ano inteiro, olha, de janeiro a dezembro, você consegue lançar tudo, você vai saber quanto que você vai ter de receita anual, quanto que você vai ter de despesa fixa, anual, variável, se vai ter grana para você investir nas suas metas. Tá vendo o meio aqui, ó? Uma coisa muito importante, né? Que você traga para dentro do seu planejamento as suas metas, os seus sonhos, seus investimentos. Então, assim, mas Patrícia, eu não sei mexer em planilha Excel. Já tentei, eu não sei mexer. Então, ok, né? Não vamos deixar de fazer o planejamento por conta disso. Então, a gente trouxe uma outra opção de ferramenta aqui. Só um detalhe, para você que está nos ouvindo na rádio e não está vendo a ferramenta que a gente está colocando aqui no Spotify, lembre o seguinte, qualquer planejamento você começa sempre com as suas receitas, ok? E aí depois você vai colocar os seus investimentos, as suas reservas e depois você vai colocar as suas despesas. Mas, se ainda ficou na dúvida, entra lá no Instagram do Perrengue, manda um direct pra gente que a gente vai mandar para você a planilha e aí vai ficar claro o entendimento, ok? A próxima ferramenta que a gente vai trazer aqui são algumas indicações e sugestões de aplicativos, né? São gratuitos, alguns têm versão premium, então, né, fica a opção também, mas todos eles têm na versão gratuito, tem iOS, Android. Então, assim, não tem desculpa, né, Érico? Não tem. Ferramenta, como eu falei anteriormente, é o que mais tem no mercado, são ferramentas para você fazer seu planejamento financeiro. O importante é que você escolha aquela que você consiga ter mais confiabilidade, né, mais jeito para trabalhar. Aqui a gente está indicando, tem o Guia Bolso, né, Móbiles, o Organize e o Ali, o Ali Mais. Né? Isso aí. São alguns modelos, mas se você digitar na sua loja de aplicativo, vai aparecer sim, um monte. Isso aí. E aí, Patrícia, eu também não sei mexer em aplicativo, Patrícia, eu tenho dificuldade, né? Eu não consigo, né? Então também não vai deixar de fazer, a gente trouxe um outro modelo que é o tradicional, né? Que é o modelo caderninho. Caderninho, bota aí, por favor. Não falha. Modelo caderninho não falha, ó. Vai escrever o quanto ganha, vai ali colocar o dinheirinho do investimento, da reserva, da poupança. Não deixe, né, Érico? Uma dica, assim, muito importante. Não deixe de colocar o dinheirinho da reserva, do seu sonho, da sua meta, logo abaixo do seu salário. É o primeiro, é o pague-se primeiro. É a primeira coisa, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é justamente isso que ela falou, né? Pague-se primeiro. Então, assim, eu tenho as minhas receitas. Das minhas receitas eu vou tirar o valor para os meus sonhos. Né? Ah, mas eu não sei, sonho, como assim? Eu não sei quais são os meus sonhos. Então para e vai pensar nos seus sonhos. Né? Qual é o seu sonho? Quanto custa o seu sonho? Quando que você quer alcançar esse sonho? Para alcançar esse sonho, quanto que você vai ter que reservar por mês? Então faça essa análise, você e sua família, e coloque então, logo abaixo da sua receita, os valores e quais são os sonhos que você quer alcançar. E aí depois, somente depois é que nós vamos falar de pagamento das suas despesas. Então pague-se primeiro, você em primeiro lugar, depois as contas para você poder realizar os seus sonhos. Isso aí, então a gente trouxe 3 opções aqui, planilha, aplicativo e o famoso e tradicional caderninho. Não tem desculpa, né? Escolhe aí que fica melhor para você e vamos caminhando. Dúvida, nós estamos à disposição.
Então, vamos continuar, porque a gente tem mais dicas aqui. E a próxima é: determine periodicidade em que vai atualizar seu planejamento. Então, definiu por qual caminho que vocês vão seguir, tem que definir de quanto em quanto tempo vocês vão atualizar essa ferramenta. Mensal, quinzenal, semanal, diário, você que escolhe de acordo com a sua rotina, com o seu dia a dia. Isso aí. E começou a sobrar dinheiro? Tá ficando no positivo? Parabéns! Vamos começar a criar as nossas reservas, que você pode chamar de reserva de emergência, reserva de segurança, reserva estratégica, não importa. O importante é que você comece a guardar um dinheirinho para aquelas situações atípicas, aquelas emergências que vão acontecer. A gente sabe que acontece, sempre acontece, você não sabe quando, então você tem que estar precavido para isso. Então, está sobrando dinheiro, opa, vou começar a criar reserva. Você pode começar a criar reserva com o valor que você tiver disponível, ok? Até porque a gente não sabe o quanto que vai começar a sobrar dinheiro, e quando e quanto. Então, sobrou dinheiro, comece a tirar um valor para criar suas reservas. Faça uma boa leitura do seu planejamento. O que isso significa? Não adianta lançar tudo na planilha, no aplicativo ou no caderninho e não entender o que aquilo ali está te dizendo, né? Então, você sempre vai avaliar lá se tem saldo, se o saldo está positivo, se o saldo está negativo e se está empatado, né? Ou seja, eu estou gastando o que eu ganho. Para situações do negativo e do empatado, você precisa tomar algumas atitudes. Reduzir despesas para que isso fique positivo ou até mesmo fazer uma renda extra. Exatamente. E aí agora vem as nossas dicas de ouro. Ó, que nome bacana, né? Dica, porque a gente já deu algumas dicas agora, mas agora vem as dicas de ouro, que vale mais. Então, a primeira dica é gastar menos do que você ganha. Eu acho que... Choveu no molhado. Choveu no molhado. Mas, ó, é impressionante, porque às vezes isso vai virar um gatilho na cabeça de muita gente, porque muita gente está gastando muito mais do que ganha. Nós falamos no episódio Raio-X do número de contas bancárias, né? Se você tem muitas contas bancárias, significa que você está utilizando o dinheiro do banco para poder pagar as suas despesas do mês. Ou seja, você está gastando mais do que ganha. E às vezes você não vai ter essa visão. Às vezes você está tão inserido na ciranda financeira, né? Pagando o cartão com outro cartão, né? E que você nem se toca que está gastando mais do que ganha. Então, a primeira dica de ouro: pare de gastar mais do que ganha. E a segunda, investir dinheiro para cuidar do seu futuro. Se você ainda não escutou o episódio da aposentadoria, também vamos deixar aqui, ó, o QR Code para você escutar esse episódio. É importante, né, a gente viver bem o presente, ter qualidade de vida, fazer aquilo que a gente gosta, mas sem deixar de cuidar do nosso futuro. Perfeito. A outra dica é estabelecer limites para os seus gastos. Então, final de semana, eu gosto de sair no final de semana. Ok, mas dá para sair todo final de semana? Ou que tal você pegar o calendário e escolher aquele final de semana que você vai sair e estabelecer o valor que você vai gastar? Então, isso é muito importante, estabelecer teto de gastos para os valores que você vai utilizar durante o período, durante o mês. E, por último, não menos importante, ter comprometimento com o seu planejamento. Se você estruturou seu planejamento, definiu suas metas, seja comprometido com isso, né? Seja persistente, tenha disciplina com isso que você está construindo. Beleza? Tem dever de casa, Érico? Tem dever de casa. Eu acho que é a primeira vez que a gente está passando dever de casa, né? É a primeira vez, né? Os professores aqui. Tá vendo? E nós vamos tomar a lição depois. Não é a primeira vez, não. O raio-x é um dever de casa, né? Ah, é verdade. O raio-x já é um dever de casa. Ah, então eu não vi o raio-x. Volta lá no raio-x e faça o primeiro dever de casa, que titio e titia vai avaliar depois. E aí, o dever de casa desse episódio é justamente estabelecer a ferramenta que você vai utilizar. Se você preferir utilizar a planilha eletrônica, ótimo. Vai lá no Instagram do Perrengue, @perrengue.financas, manda um direct pra gente, mas tem que estar inscrito no canal. Não adianta mandar o direct sem estar seguindo o Perrengue, não. Tem que se inscrever no Perrengue, seguir o Perrengue, manda um direct que a gente envia a planilha para vocês. Exatamente. E temos indicação de um livro aqui muito legal, vamos colocar na tela também, para quem está nos vendo aqui pelo YouTube. Quem gosta de ler, né?
Olha aí, mais uma literatura. Esse livro da Natália Arcuri, Me Poupe. Esse livro tem uma linguagem muito direta, ele tem 10 passos, é muito bacana. Se você escutar o nosso episódio e depois ir para o livro, é sucesso garantido. Esse livro é muito bacana, vale muito a pena ler se você ainda não leu, mas se você já leu, lê de novo. Lê de novo, é importante. Vale a pena. Vale a pena. E é isso. Então, ó, segue a gente no Instagram, ouça a gente no Spotify da TV Vitória, no YouTube do Folha Vitória, na Rádio Pan News 90.5 às quartas-feiras, 16h30. Não tem motivo para você falar que não teve acesso a essa informação. Nós estamos em todas as mídias disponíveis para vocês poderem assistir, ouvir e fazer o dever de casa e sair do perrengue financeiro. Exatamente. E até o nosso próximo programa. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.